Olá pessoal, agora nós vamos entrar no aspecto fisiológico desse processo respiratório. Então, nós vamos falar de alguns parâmetros que ocorrem durante o exercício físico. Se atentem porque são detalhes, são coisas que são bastante complexas, então se tiver dúvida, dá uma pausa no vídeo, volta, entenda novamente, para que não fique dúvidas no entendimento dessa videoaula, ok? Então vou passar aqui para o próximo slide. Nós paramos aqui no vídeo anterior, nós vamos começar a falar sobre ergospirometria e ventilometria, e são os processos respiratórios que acontecem durante o treinamento, ok? Então, para vocês terem uma melhor noção, vou passar aqui esse vídeo, esse slide para essa tela, perfeito. Então, o que nós temos que compreender durante o exercício físico? Algumas coisas são óbvias, né? Mas o que a ergospirometria ou a ventilometria analisa? Você precisa entender que essa análise ergospirométrica sempre acontecerá no sistema respiratório. Então, vai ser aqui na boca do nosso aluno, nas vias aéreas superiores, que todo o processo de troca gasosa se finaliza e se inicia. Então, vai ser aqui que eu vou conseguir fazer a análise da produção, da entrada, da produção de CO2 e do consumo de oxigênio, ok? Primeira coisa que nós vamos observar é o que acontece, quais são as primeiras respostas durante o exercício, ok? Deixa eu passar aqui para frente. Então, respostas fisiológicas ao esforço, nós temos o aumento da temperatura corporal pelo aumento da frequência cardíaca, certo? E da contração muscular. Nós temos o aumento da frequência cardíaca, né, em si, o aumento da frequência respiratória para aumentar essa demanda, essa produção de energia. O aumento da ventilação, lembrando que a ventilação é a quantidade de ar movimentada durante o exercício. E o aumento da pressão arterial. Okay? Essas respostas são as principais variáveis que nós temos que analisar durante o exercício. E são elas que nós vamos estudar mais a fundo. Lembrem-se, todo o processo acontece na fase respiratória. Então vai ser na minha máscara, lá na estrutura final de um ergospirômetro, que nós vamos analisar. Vou dar um nome aqui para vocês. Essa estrutura que fica na ponta da máscara, ela se chama pneumotacógrafo, né? Ou pneumotac, como alguns autores chamam. E é nessa estrutura que a gente consegue fazer essa leitura da ventilação. Okay? O que ela vai ler? Basicamente, a troca gasosa. Ele vai analisar a entrada de oxigênio e a saída de CO2. E esse processo aqui na máscara vai refletir o que está acontecendo lá nos alvéolos e também o que está acontecendo lá no músculo. E nós vamos ver isso mais detalhadamente. Ok? Quando você começa a ter uma atividade física, é comum o aumento da temperatura corporal. Além do aumento da temperatura corporal, a contração muscular ela demanda energia. E essa energia, dependendo do substrato que você estará utilizando, ela vai ser gerada essa energia e o substrato também. Então vamos pegar a seguinte situação. Eu tenho um aumento da atividade física. Esse aumento da atividade física, nós sabemos que ela vai aumentar a concentração de carboidrato, a concentração de CO2 em função do detrimento do carboidrato, certo? A quebra do carboidrato vai produzir CO2 na corrente sanguínea. Esse aumento de CO2 na corrente sanguínea, ele é identificado por quimiorreceptores que ficam aqui, principalmente nas carótidas e na base da aorta. Nesse arco aórtico, esses quimiorreceptores captam o aumento da concentração de CO2 e mandam lá para o bulbo central, né? Essa região do bulbo tem o centro apnêutico, que vai aumentar e vai controlar o fluxo respiratório. Esse aumento da concentração de CO2, em função do aumento da intensidade, força o centro respiratório do bulbo a aumentar o fluxo respiratório. Ele vai aumentar a contração muscular, vai aumentar a ação da musculatura diafragma
e com isso a ventilação se eleva. Ok? Esse aumento da ventilação a gente consegue detectar em alguns equipamentos. Esse ciclo que eu mostrei para vocês, deixa eu voltar aqui, ó. Esse processo de aumento da intensidade, aumento da concentração de gás carbônico, ele tem uma relação direta com o ciclo do VO2, o ciclo do oxigênio. Então, observa só, quando você inala ar puro, né? Ar com todas as substâncias, oxigênio, CO2, esse ar ele vai sofrer o processo de hematose. A hematose é a captação de oxigênio, né, pelas hemoglobinas, e essas hemoglobinas elas precisam ser captadas são coletadas pelas moléculas de ferro. É necessário molécula de ferro para captação do oxigênio. Por exemplo, atletas com anemia, que tem baixa concentração de hemoglobina ou baixa concentração de ferro, ele não consegue captar oxigênio. É interessante solicitar exames de sangue para ver a concentração de ferro em atletas de ponta, porque às vezes o treinamento não consegue evoluir mais e ele pode estar com uma pequena deficiência nutricional e isso a nutrição acaba resolvendo, certo? Esse oxigênio captado ele precisa ser bombeado e disponibilizado para a musculatura. E esse sistema cardiovascular vai fazer essa etapa, ela vai executar esse processo, né? Esse oxigênio chega na musculatura, é realizada a atividade física, certo? A atividade física, junto com a energia, o oxigênio, o substrato, seja lipídio ou seja CO2, carboidrato, vai liberar CO2. Esse gás carbônico, né, ele vai ser produzido lá na mitocôndria, no processo de quebra da glicose, a glicólise, e com isso ele será conduzido novamente aos pulmões e será eliminado. Então o que nós lemos lá na ergospirometria é a saída de CO2, né, a produção de CO2 pela glicólise e o consumo de oxigênio. E esse ciclo a gente consegue mensurar através desses equipamentos. E lembre-se, quanto mais eu aumento o CO2, maior será a minha ventilação. Porque o CO2 é um gás tóxico e ele precisa ser eliminado. Por isso que ele mesmo regula a ventilação. Quando a produção de CO2 está elevada, o próprio CO2 estimula os quimiorreceptores. Esses quimiorreceptores informam o bulbo central e o bulbo central aumenta a frequência respiratória para a eliminação desse gás. Ok? Então, olha como é que é esse processo. Nós temos 3 substratos principais durante o exercício: proteína, carboidrato e lipídios. Vamos deixar a proteína um pouquinho de lado. Os principais seriam ácido graxo livre, que são as gorduras, e os açúcares, né? No caso aqui a glicose. Nós temos a quebra da glicose. A glicose ela precisa entrar dentro da célula, né? Nós temos aqui o citoplasma e aqui a membrana da parede mitocondrial, né? A parede da mitocôndria, né? Para a parte interna da matriz mitocondrial. Essa glicose ela vai ser degradada no processo de glicólise, ou seja, a glicose ela vira piruvato dentro do citoplasma. E esse piruvato ele tem dois destinos. Ele pode entrar na mitocôndria, onde vai gerar o ciclo de Krebs, né? O ciclo do ácido cítrico. E o outro, através da enzima lactato desidrogenase, ele vai se tornar lactato e íons de hidrogênio. Esse processo também é reversível. Okay? Vale lembrar que o excesso de atividade anaeróbica, o que ela promove? Ela promove um aumento intenso da produção de piruvato, consequentemente, que será convertido a lactato. E a atividade, quanto mais intensa e mais produção de lactato você tiver, ele vai inibir a ação de uma outra enzima, que é a translocase. O papel da translocase é transferir o ácido graxo livre para dentro da matriz mitocondrial. E assim ela sofrer a beta-oxidação e produzir energia. Quando eu tenho um excesso de lactato,
eu tenho uma redução da translocase, desse complexo CPT1, que é carnitina palmitoiltransferase 1 e carnitina palmitoiltransferase 2. Essa etapa, quando ela é inibida pelo excesso de lactato, eu vou acabar tendo uma redução do consumo de gordura durante o exercício. Nesse ponto, a gente diz que o exercício atingiu o limiar de lactato, ou seja, a minha produção é tão alta que eu não consigo remover o lactato e esse excesso de lactato acabará inibindo a entrada de lipídios na corrente sanguínea. Ok? Lactato tem vários destinos, né? Tem o ciclo de Cori, que ele vai cair na corrente sanguínea e vai ser ressintetizado na forma de glicogênio lá no fígado, né? O ciclo de Cori dá esse destino ao lactato. E ele pode executar essa ação de inibição da translocase. Esse processo ele é interessante porque ele acaba, digamos assim, virando um marcador de intensidade. Ou seja, se eu criar um exercício, realizar um exercício numa intensidade aonde a produção de lactato é muito alta, eu vou acabar tornando essa atividade anaeróbica, porque o excesso de lactato consequentemente irá inibir a ação aeróbica do exercício. Ok? O outro fator é que a quebra da glicose ocorre também a produção de CO2. Não está aqui, mas a quebra da glicose vai gerar CO2 e esse CO2 vai estimular a ventilação, certo? Vamos passar um pouco aqui. Olha lá, aqui nós temos um teste de ventilometria, onde é analisado a frequência cardíaca em função do tempo, a frequência cardíaca em verde, o consumo de glicogênio, de açúcares e o consumo de gordura em percentual. Observa que quanto maior a frequência cardíaca, quer dizer que a intensidade está subindo. Quanto maior a intensidade, o metabolismo das gorduras ele tende a diminuir. E o metabolismo dos carboidratos tende a subir. Esse aumento no metabolismo é principalmente o carboidrato inibindo o metabolismo da gordura. Como a atividade precisa de energia, há uma tendência em aumentar ainda mais a glicólise, certo? No ponto de limiar anaeróbico, o que eu vou ter? Nós não vamos ter uma participação tão efetiva das gorduras, certo? E eu vou ter uma participação muito intensa dos carboidratos. E aí o limiar, ele começa a me mostrar o ponto onde o nosso aluno ele começa a entrar em fadiga. Essa fadiga tem como ponto inicial o limiar, que a partir desse momento a concentração de lactato, de íons de hidrogênio, a ventilação, todos se tornarão mais elevados. Ok? E olha o que acontece com a ventilação durante um exercício. A ventilação ela vai subindo porque a produção de CO2 está aumentando, certo? Os quimiorreceptores estão detectando a presença de CO2 e estão aumentando a ventilação. No momento que eu atinjo o limiar, a minha ventilação aumenta de forma desproporcional. Essa desproporcionalidade gera o nosso referencial, que é o limiar anaeróbico. Esse teste ele vai ter como consequência o seu aluno ele vai ficar pouco tempo em exercício. Então, se você for olhar a proporção pós-limiar, o tempo de fadiga ele se aproxima cada vez mais. E esse marcador nos mostra justamente isso. Depois nós vamos falar somente sobre intensidade de treinamento. E essas intensidades têm relação direta com o limiar, porque a partir dele, como nós vimos, teremos a produção de energia, e essa produção de energia tende a atrapalhar o exercício. E essa relação com o limiar de lactato, como é que ela ocorre? Nós temos dois momentos. Um aumento na ventilação, na concentração de lactato, que é o gráfico amarelo, e o gráfico vermelho é o aumento da ventilação. Observa que durante o exercício, conforme aumenta a intensidade aqui embaixo,
eu tenho um aumento da produção de lactato. E a partir do momento que o lactato se torna desproporcional à sua produção, ou seja, o acúmulo de lactato na corrente sanguínea ela é maior, eu tenho um aumento também da ventilação. Então, normalmente, o ponto de limiar de lactato ele ocorre próximo ao ponto do limiar ventilatório. Na literatura existem diversos autores questionando se o ponto de limiar de lactato ele é representativo em relação ao ponto do limiar ventilatório. Mas todos vão falar que eles são bastante próximos. Observa esse caso. Nós temos aqui dois atletas, né? Um indivíduo não treinado e um indivíduo treinado em endurance, em provas de longa duração. Nós temos várias análises para ser feitas aqui. A intensidade do exercício, conforme ela aumenta, o aluno treinado em endurance, ele consegue produzir menos lactato, né? Só que na verdade não é uma menor produção de lactato. Ele produz mais lactato. Porém, essa produção ela é removida rapidamente. Por isso que a concentração sanguínea de lactato dele é menor. Porque a eficiência energética dele consegue remover todo esse lactato. Consegue ressintetizar o lactato que ele produziu com o exercício. Observa que ele atinge até intensidades maiores de VO2. O indivíduo não treinado acontece o contrário, ele não tem capacidade de ressíntese. Então o acúmulo de lactato dele no sangue é maior. Certo? Então ele vai ter dois pontos. Primeiro que ele vai fadigar precoce. Nesse caso aqui ele fadigou em 50% do VO2 máximo. Enquanto que o indivíduo treinado próximo a 70%. E o outro é que esse acúmulo dele é bem maior do que o indivíduo treinado. Okay? Um outro ponto importante que não está nesse gráfico é que após o final do exercício, a recuperação, a ressíntese de lactato do indivíduo treinado ela é mais rápida do que o indivíduo não treinado. Olha lá, esse aqui é um estudo, é um gráfico bastante clássico aí nos livros de fisiologia, que mostra a intensidade leve, moderada e intensa. Conforme o aumento da intensidade, o metabolismo dos ácidos graxos, que é a linha pontilhada, ela tende a diminuir. E o metabolismo dos carboidratos, o que acontece com ele? Ele aumenta. Né? Tem um momento de transição de um para o outro, né? Onde eu vou ter um predomínio do metabolismo de carboidratos sobre o metabolismo de lipídios. E esse ponto de transição é considerado limiar, o limiar anaeróbico. Na próxima aula nós vamos falar sobre equipamentos destinados à análise ventilatória. Então nós vamos falar como que você faz essa medida de limiar de lactato, limiar ventilatório, ok? Então, até lá!